Hoje nós vamos fazer esse molde de calça e é muito bom para você que de repente tem dificuldade de trabalhar com cálculo. Nós não vamos fazer praticamente nenhum cálculo, nós não vamos usar quase nenhuma matemática. Por quê? Você vai fazer aqui com as sugestões das medidas que eu vou te dar. Aí você vai cortar num pano barato, pode ser um TNT, pode ser um algodão cru, um morim, e você vai experimentar. Caso não sirva, caso fique ou muito apertado ou muito folgado, você vai ter que ir fazendo as alterações até você chegar numa modelagem que fica boa para o seu corpo. Quando você encontrar essa modelagem que fica boa para o seu corpo, aí sim você vai passar esse molde, no caso o tecido, né, que você fez a modelagem, você vai copiar e vai colocar por cima do tecido principal para você para você cortar no tecido principal. Porque se você não fizer dessa forma, e se você errar logo de cara, primeiro que você vai desanimar, você vai achar que você não dá conta de fazer, dependendo se você já não tiver tanta autoconfiança, você já vai desistir, nunca mais vai querer pegar para fazer. Acompanha com bastante atenção para você não perder nenhum detalhe. Esse molde que nós vamos fazer, o tamanho aproximado dele é o 44. Mas você pode adaptar essas medidas aqui para o seu tamanho, se for diferente do que nós vamos fazer aqui. Uma recomendação muito, muito importante que eu dou para todos vocês é: sempre façam o molde, principalmente se você não está acostumada a fazer, não tem o hábito de fazer, sempre faça o molde num tecido barato. Esse daqui que eu estou usando é um two-way, uma gabardine two-way, 100% poliéster. Mas, se você não tem tanta prática, se você não tem tanta confiança de que você vai conseguir fazer assim de primeira e dar certo, você pode usar um TNT, você pode usar um morim, você pode usar um algodão cru, qualquer tecido desses que seja barato. E porque se você por acaso fizer errado, se você não acertar a modelagem, pelo menos o seu prejuízo não vai ser tão grande. Porque se você fizer direto no tecido que você quer montar a calça, aí se não der certo, você vai ter perdido tempo e dinheiro. Então nós vamos começar aqui com o nosso tecido. Ele está dobrado em 4. Aqui, como vocês podem ver, eu dobrei com o direito virado para dentro. Nós vamos usar um esquadro. Nós vamos precisar de uma curva francesa, uma régua de 60 centímetros. Eu peguei aqui uma de 1 metro também, caso essa de 60 não seja suficiente. Nós vamos precisar também de uma régua de quadril, fita métrica e um giz próprio para costura. Se você não tiver o giz, você pode usar um sabonete fininho, que é inclusive melhor do que o giz. A medida mais importante para você riscar um molde de calça é a medida do quadril. Você vai precisar da medida do quadril, da medida da cintura, da medida do gancho, da medida da altura que você quer que a calça tenha e da distância da cintura até o quadril. Então essas são as medidas que a gente usa. Uma coisa importante é que muita gente tem medo de riscar molde de calça por causa da saída do gancho. Mas não é difícil, tá? Eu posso ensinar num próximo vídeo, mas primeiro vamos começar com a base da calça para você começar a se familiarizar. Outra coisa, todos os moldes, eles são feitos em cima de molde de saia, molde de blusa. Se você dominar essas duas modelagens, você consegue fazer qualquer peça de roupa. Primeiro de tudo, nós vamos dobrar aqui o tecido para ele ficar com os 4 lados mais ou menos iguais. Você pode reproduzir esse passo a passo aí na sua casa. Se você for tentar fazer com algodão cru, ele é mais fácil do que com esse two-way aqui. Você vai dobrar o seu tecido. Normalmente os tecidos eles têm 1,40 m de largura. Então, se você dobra, ele vai ter aí aproximadamente uns 35 centímetros de largura. O meu aqui está dando 35. Então nós vamos considerar essa medida de 35, tá? Para a largura da nossa calça. Então nós vamos começar aqui marcando 35, a largura do nosso retângulo de base, e nós vamos vir aqui, ó, com o esquadro e vamos posicionar ele dessa forma aqui, rente a dobra do tecido, para a gente ter uma linha base, para a gente poder criar o nosso molde base aqui
retinho, para ele não ficar torto. Então você posiciona ele aqui, o esquadro a gente usa dessa forma, tá? Porque a borda do tecido, muitas vezes, ela não vem cortada certinha. Aí nós precisamos criar uma linha base para a gente conseguir trabalhar em cima dela. Porque na modelagem plana, que é a modelagem que eu sou especializado, todos os moldes eles são feitos em cima de um retângulo de base. Então nós vamos criar aqui o nosso retângulo de base. Aqui eu estou usando 1 metro de tecido. Eu vou trabalhar com 1 metro para facilitar aí o seu entendimento, a sua compreensão. Então eu marquei 1 metro de um lado, vou vir aqui e vou marcar 1 metro de outro lado. Como aquela linha, essa linha que a gente fez aqui, ela já foi esquadrada, eu posso usar ela como base. Então se eu marcar 1 metro daqui para cá e 1 metro daqui para cá, vai dar um retângulo certinho do jeito que eu preciso. Então eu venho aqui e eu vou fechar o meu retângulo. Pronto. Na ponta oposta, onde nós fizemos aquela primeira linha, nós vamos vir aqui com a fita e vamos marcar 35. Por que que a gente marca 35? Porque é a medida máxima que esse tecido permite que seja feita sem eu invadir a orelha, tá bom? Aí você vai fazer a seguinte conta. Se a largura máxima da calça é de 35, então você vai pegar 35 vezes 4 e a largura vai ser de 1,40 m. Então essa modelagem de calça aqui, ela vai servir para uma pessoa que tenha aí no máximo 1,35 m, 36 de quadril. Lembrando que você pode adaptar para o seu tamanho. Então nós vamos vir aqui, nós vamos marcar agora. Eu vou fazer, aqui no meu caso, da direita para a esquerda. Aí no vídeo vai aparecer o contrário. Nós vamos descer aqui 28 centímetros. 28 em um lado, 28 em outro lado. Assim. Vamos marcar uma linha. Essa linha vai ser a nossa saída do gancho. Agora, aqui em cima, nós vamos marcar 2 centímetros entrando no retângulo. Assim. 2 centímetros. E vamos ligar essa marcação aqui na extremidade da linha do nosso gancho. Porém, eu vou trazer ela um pouquinho mais para cima, cerca de 2 ou 3 dedos. Eu vou fazer aqui uma marcação, cerca de 2 ou 3 dedos mais para cima, e vou fazer a união desse ponto com a marcação aqui. Vamos lá. Assim. Nessa linha de cima, que é a da cintura, nós vamos marcar daqui para cá 30 centímetros. E aqui, na nossa saída do gancho, também 30 centímetros. Assim. Vamos fazer uma marcação subindo aqui, nesses 30 centímetros. Eu vou tentar fazer uma linha bem forte para ficar clara aí no vídeo, para vocês que estão assistindo. Agora, aqui, nós vamos medir quanto que eu tenho daqui até aquele limite dos 35. Eu venho aqui, ó, eu vou marcar 35, ele vai me dar mais ou menos aqui. Eu vou medir quanto que eu tenho daqui até aqui. Vão ser 5 centímetros. Os mesmos 5 eu vou subir nessa linha que a gente fez a marcação. Assim. Desse jeito. Agora, com a ajuda da minha curva francesa, eu vou riscar a curva da saída do gancho da frente. Desse jeito. Agora, nesse ponto
onde ela faz a saída do gancho, nós vamos descer para marcar a barra. Nós vamos vir aqui, ó. Isso aqui é só uma sugestão. Se você gosta da barra da calça mais larga ou mais justa, você vai adaptar aí o feitio para o seu gosto. Por isso que eu falo, sempre faça uma peça de prova num tecido barato. Porque você vai fazer todas as alterações nesse tecido que você está usando para depois você passar para o tecido definitivo. Se você não usar um tecido, uma peça de prova feita com um tecido barato, você pode ter muito prejuízo. Então sempre faça dessa forma. Nós vamos aqui encontrar a metade de 35, vai ser aqui nos 17,5. E aqui você vai definir a largura da perna que você quer. Então, por exemplo, você quer uma perna com 20 centímetros de largura. Então você vai posicionar aqui 10 na marcação da metade e vai marcar 10 para um lado, 10 para outro. Dessa forma. E aí você vai vir com uma régua grande. Nesse caso aqui a régua de 60 ela não dá, ela é muito pequena. Você vai vir aqui com uma régua grande e vai ligar esse ponto lá na saída do gancho. Dessa forma aqui, ó. Vou fazer um risco bem forte para aparecer aí no vídeo. Pronto. E essa outra marcação, nós vamos ligar aqui na outra ponta da saída do gancho. Então a gente vem aqui, posiciona a régua e vamos marcar. Opa, peraí que ela saiu do lugar. Pronto. Muito bem, a base da nossa calça ficou pronta, a parte da frente. Só lembrando que o molde da frente é diferente do molde das costas. Então nós vamos fazer algumas alterações para a parte da frente e para a parte das costas. Aqui, se você quiser, você pode vir com essa régua aqui de quadril e você vai dar uma leve afunilada na sua modelagem para ela não ficar tão reta, tá bom? Isso daqui eu recomendo você fazer quando você já tiver uma certa prática. Porque se você afunilar demais, a sua calça ela pode ficar muito apertada e aí vai ficar desconfortável de você usar. Então, você vai fazer primeiro a peça de prova e depois que a peça de prova estiver pronta, você vai afunilar da forma que você quer para que fique com o caimento que você deseja. Aqui eu só vou dar uma pequena corrigida, só para não ficar esses bicos aqui na modelagem, porque o nosso corpo ele não é bicudo, ele é todo tridimensional. Então você não pode fazer, por exemplo, uma modelagem cheia de bico, cheia de pontos onde vai dar defeito a sua peça. Então você tem que seguir mais ou menos o formato do corpo na hora de você fazer a modelagem. Agora nós vamos recortar. Nós vamos passar aqui cortando em cima das medidas que nós fizemos, em cima das marcações, tá? Aqui na barra eu vou deixar uma sobra, nesse caso aqui eu consigo deixar uma sobra de aproximadamente 2 dedos, que depois eu vou usar para fazer a vira da barra, na hora de eu costurar a barra, porque provavelmente eu vou fazer com agulha dupla essa barra aqui. Então nós vamos aqui terminar de cortar e ficou assim a nossa calça, desse jeito. Agora nós vamos pegar duas partes e nós vamos separar.
porque o molde das costas é diferente do molde da frente. Nós vamos reservar essas duas partes aqui e nós vamos trabalhar nessas outras aqui, ó, nessas outras duas partes. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nessa ponta da linha da cintura e nós vamos descer cerca de 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Vou marcar aqui 2,5, porque aí fica uma medida intermediária. 2,5. E nós vamos ligar essa marcação aqui na ponta da cintura. Assim. E nós vamos recortar. Muito bem. Outra coisa, outra característica, o gancho da frente sempre é mais raso do que o gancho das costas. Então aqui, na ponta do gancho, nós vamos entrar cerca de 1,5 centímetro. Tá bom? Assim, você vem, ó, faz a marcação daqui para cá, você marca 1,5 centímetro. Se você quiser, você pode colocar a sua régua assim. E aí você acerta primeiro, né, as peças. Você vai colocar a sua régua de forma que vai ligar esse ponto aqui com a parte curva e com a parte mais reta, você vai colocar ela aqui de forma que essa linha que você vai fazer, ela vai morrendo aqui na lateral do entrepernas. Então nós vamos marcar. Uma dica que eu te dou é você apertar a régua no tecido com bastante força, porque aí o seu tecido ele não corre, ele não sai do lugar, assim. E nós vamos recortar. Pronto. Caso tenha ficado alguma barriga, alguma parte aqui que não ficou muito certinha, você vem novamente com a tesoura acertando desse jeito. Por isso que é bom você ter uma tesoura bem amolada, porque se você precisa cortar uma beirada de tecido, ela não te deixa na mão. Outra alteração que nós vamos fazer é aqui na linha da saída do gancho. Nós vamos entrar também cerca de 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetro. Mas eu acredito que 1 centímetro aqui já vai ser suficiente. Nós vamos entrar cerca de 1 centímetro. Nós vamos vir aqui com a régua, nós vamos colocar. Se você conseguir fazer de uma vez, é melhor, numa linha só. Você vai posicionar a sua régua dessa forma, de modo que a parte curva ela vai ficar encostada mais ou menos aqui. A parte curva é a cabeça da régua, assim, dessa forma. E aí você vai subindo até que em algum ponto da régua ela encoste aqui na sua linha. Agora nós vamos traçar uma linha unindo essa marcação aqui, o mesmo processo que nós fizemos na lateral, nós vamos unir essa marcação aqui à lateral externa. Como que a gente faz isso? Você vai posicionar a sua régua dessa forma e você vai colocar ela virada mais ou menos para onde você quer que essa linha termine. E você vem aqui. Gente, parece difícil, mas não é, tá? Quando você começa a fazer, você vê que não tem muito segredo. Aí você vem e vira a sua régua ao contrário e faz as duas linhas se encontrarem. Tem que formar uma curva harmônica. Agora aqui em cima a mesma coisa. Nós vamos virar a régua ao contrário e nós vamos ligar esse ponto aqui com a parte reta a esse ponto aqui. Assim.
E você vai fazer uma linha que ela vai subindo e ela vai encontrar essa parte aqui da lateral externa. E nós vamos cortar em cima da marcação que nós fizemos. Então, essa aqui foi a parte que nós tiramos. E está pronta a base da nossa calça. Assim. Você tem que chegar num resultado próximo desse daqui, ó. Tá vendo? Parte das costas, parte da frente. Como que eu sei a diferença de costas e frente? O gancho das costas, ele é sempre maior e mais fundo do que o gancho da frente. Então essas duas partes aqui são costas, essa aqui é frente, mesmo sem você precisar marcar. Não deixe de acompanhar a sequência de vídeos que eu vou postar ensinando a montar essa calça. E nós vamos fazer aqui o cos dela com elástico, tá bom? Não deixe de acompanhar a sequência para você não perder nenhum detalhe da montagem e até o próximo vídeo.